Muito bem, pessoal, começando aqui o nosso trabalho de hoje, nós vamos voltar ao estudo do O Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 20, Influência Moral dos Médiuns, na questão número 226, a pergunta número 6 dessa vez. Deixa eu pegar aqui o nosso texto. Aqui. Muito bem, então número 6 aqui, dando continuidade, a gente falava sobre as psicografias, os médiuns que recebem psicografias, principalmente quando são voltadas para determinados temas. Então Kardec tinha perguntado exatamente qual era o efeito, o porquê da insistência de alguns espíritos em transmitirem mensagens do mesmo teor para o mesmo médium. E aí então os espíritos responderam a Kardec que normalmente é porque o médium precisa de reflexão em torno daquele tema, em virtude da sua imperfeição moral, e depois se o médium não pode ser instrumento de difusão de mensagens para o público em geral. Aí os espíritos dizem que certamente que o médium tem essa função, mas que se ele tiver sabedoria ele vai pegar também aquela parte que lhe cabe, no esclarecimento, na instrução que ele recebe. Então, mais uma vez lembrando que nós falamos de médiuns, como Kardec colocava naquela época, que não eram médiuns espíritas, eram simplesmente médiuns que recebiam comunicações dos espíritos, que recebiam contatos, então eles procuravam pegar essa mensagem e passar para as pessoas que conhecidos, olha, recebi essa mensagem e tal. Hoje nós temos os centros espíritas, temos uma estrutura muito mais organizada, então esses médiuns, para nós, são aqueles que devem ser considerados nesse trabalho. Na pergunta número 6, nós temos aqui a questão, se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, por que o médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Primeiro, quando a gente fala sobre o aperfeiçoamento, o aprimoramento do médium nas questões morais, então ele começa a aplicar isso na sua vida, começa a ter um comportamento diferenciado, exatamente porque ele tem consciência de que aquilo que ele faz no seu dia a dia vai influenciar também nas relações que ele tem com o mundo espiritual, já que nós sabemos que é através da simpatia de valores, de atitude, de preferências, que nós criamos esses vínculos. Então os vínculos também são criados no mundo espiritual. Então o médium disciplinado procura evitar esses lugares que podem trazer perturbações, relações que são problemáticas, procura sempre manter o equilíbrio para evitar qualquer tipo de transtorno, de desequilíbrio à nossa volta e tudo mais. Então, esse médium, quando ele trabalha, naturalmente vem ali os espíritos que são amistosos, que trazem mensagens, esclarecimentos e orientações que são de um cunho mais elevado, mas às vezes esses médiums acabam recebendo mensagens um pouco mais grosseiras, mensagens que são equivocadas, respostas falsas a algumas questões. Então Kardec perguntou exatamente por que esses médiums acabam sendo porta-vozes dessas comunicações. A resposta primeiro é: conheces todos os segredos da sua alma? Esse é o ponto inicial. Isso porque quando nós vemos um médium que tem aquele comportamento equilibrado à nossa frente, nós não sabemos exatamente aquilo que acontece à sua volta, na sua vida íntima, na sua vida pessoal, na sua vida secreta. Então muitas vezes ele tem ali as suas fraquezas também, que ele procura sempre lutar, que ele tendo consciência, ele trava aquela luta constante para permanecer sempre atento, sempre equilibrado, sempre vigilante, para evitar cair naquelas tentações que acontecem na nossa vida de um modo geral. Então, se algumas vezes chegam esses espíritos, eles vêm atraídos exatamente por essas fraquezas. E os espíritos que são os orientadores, aqueles que são seus mentores, os seus protetores, permitem essa aproximação exatamente para que ele possa ver exatamente que ainda há falhas no seu caráter e que ele precisa sempre ficar bastante atento. Então por isso perguntou se nós conhecemos todos os segredos que acontecem na alma. Algumas vezes nós vemos palestrantes espíritas, para a gente ter uma ideia, e que fazem aquelas palestras deslumbrantes, que são muito comoventes, cheias de sabedoria,
e tudo mais, mas nós nos esquecemos que na sua vida pessoal nós temos ali alguns atritos. Todo mundo acha, por exemplo, que palestrante espírita, quando ele se casa, ele tem a esposa perfeita e que ele nunca vai se separar dela, que ele tem os filhos perfeitos, que os filhos nunca trarão problemas, né? Então, que ele é o pai perfeito, que é o marido perfeito, mas dentro da sua casa ele tem as suas dificuldades. Muitas vezes o palestrante ele é uma pessoa muito bem articulada, muito bem conhecedora, mas sofre todas as dificuldades que uma pessoa, que a gente pode chamar de uma pessoa comum, que não é palestrante, que está ali participando, né? O Babudinho colocou para nós que, né, tarefeiros de um modo geral, né, colocar no pedestal é perigoso. É exatamente. A gente vê aquela pessoa trabalhando fazendo um trabalho assistencial, fazendo uma evangelização, fazendo um trabalho mediúnico, fazendo um estudo num grupo espírita e tudo mais, a gente fala, nossa, né, como essa pessoa é interessante, né? Como essa pessoa é o modelo ideal que eu gostaria de ser, né? Não é bem assim, né? Exatamente porque todos nós somos seres humanos e estamos encarnados no mundo de provas e expiações e, consequentemente, estando num mundo como esse, nós estamos sujeitos também a todas as dificuldades dele pertinentes. Então, muitas vezes, aquele médium que tem uma boa conduta ainda tem ali as suas falhas, as suas rachaduras que precisam ser cimentadas, né? ser consertadas, né? Então, essas comunicações imperfeitas e essas influências vêm exatamente como um alerta para ele. Além disso, né, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo. E pode também necessitar de uma lição para que se mantenha em vigilância, né? Então, o médium pode não ter nenhum vício necessariamente, mas ele pode ser meio preguiçoso, ele pode ser meio orgulhoso e tal, né? Então, essas comunicações chegam para ele. De repente ele se acha o médium muito perfeito pelas comunicações que ele recebe, de repente vem um espírito sofredor e provoca uma agressão. Aí ele fica assustado, nunca recebi uma comunicação de um espírito como esse. Vamos imaginar nos tempos de hoje, Kardec abordava muito pouco nessa época as psicofonias, mas hoje a gente pode falar isso com frequência e com bastante tranquilidade pela intensidade desse trabalho. Nós temos aqueles médiuns, né, que se concentram, aí vem um espírito sábio e traz uma comunicação. Depois vem o dirigente o dirigente espiritual do centro espírita, se comunica através dele. De repente vem isso e tal. De repente vem um obsessor. Aí ele fica meio surpreso, né? Todo mundo fala assim, nossa, mas um obsessor através dele, daquele espírito agressivo que tentava, né, falar aqueles palavrões, aquela coisa toda. Isso por quê? Porque mostra exatamente que o médium está sujeito a essas intercorrências. O seu caráter está em processo de aperfeiçoamento, não conseguiu ainda atingir o patamar, né? Deixa eu ver aqui. Tá, o Flat lembrando aqui do centro espírita, né? Então, aqui mais uma vez, né? E pode também necessitar de uma lição para que se mantenha em vigilância. Então, quando o médium começa a se estabelecer naquela zona de conforto, é a hora dele começar então a passar por esses sustos. A gente pode fazer uma comparação pobre, mas bastante interessante, de imaginar, por exemplo, um grande atleta, né, que se coloca. Nós tivemos até ali no MMA, né, o Anderson Silva, que era considerado imbatível e de repente por um vacilo acabou sofrendo aquela derrota, e não só a derrota, mas todos os constrangimentos, né, todos os constrangimentos que acarretaram disso, porque ele perdeu, porque foi simulado, porque foi isso, porque foi arrogante, cada um apresentando a sua teoria. Isso fez com que ele se voltasse, né, para dentro de si mesmo e começasse a repensar naquilo que ele estava fazendo. Então nós temos esses atletas de alto nível que vencem constantemente, até que chega uma hora que eles não vencem mais, ou que sofrem uma derrota. E aí então todo o trabalho dele tem que ser reformulado, muda de técnico e tudo mais, né? Então essa é a grande questão que a gente começa a analisar também no trabalho dos médiuns, principalmente porque o trabalho do médium é um trabalho que influencia a vida das pessoas de uma forma bastante profunda, pela sua mensagem, pelo seu esclarecimento, pela verdade, né, de que ele é porta-voz. Então essa é uma importância, né, fundamental, essa manutenção da vigilância. Quando ele começa a baixar um pouquinho a guarda, então vem ali um pequeno susto, um pequeno constrangimento para fazer ele voltar a se reavaliar. No item número 7,
Por que os espíritos superiores... Só um instantinho aqui. Por que os espíritos superiores permitem que as pessoas dotadas de grande mediunidade e que poderiam fazer muito bem se tornem instrumentos do erro? A resposta: eles procuram influenciá-las, mas quando elas se deixam arrastar por um mau caminho, não as impedem. É por isso que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então aqui vamos por partes, né? Primeiro porque os espíritos superiores, aqueles espíritos mais esclarecidos, quando encontram um médium que apresenta uma boa condição, a gente não pode chamar de uma ótima condição, ou de perfeita condição de trabalho, mas de uma boa condição, já que os médiums que nós temos hoje, aqui no nosso mundo, né, no nosso planeta, são pessoas comuns, que sofrem, que têm desejo de progredir, que têm as suas ambições, que têm as suas falhas de caráter e tudo mais. Então, um bom médium é aquele que cumpre com regularidade o seu objetivo e procura, de certa forma, se aperfeiçoar, né, através da sua luta íntima. Então, eles exercem sobre ele essa influência, dando a ele motivação, né, e um fortalecimento para se manter nessa mesma linha de trabalho. Mas, como diz a resposta, quando elas se deixam arrastar por um mau caminho, não as impedem. Esse mau caminho a gente pode... né, quando o indivíduo tem uma linha de conduta equilibrada, dificilmente a gente vai perceber uma grande queda. Que de repente ele virou um assaltante, virou um traficante, fez isso, fez aquilo. Na verdade são deslizes. De repente ele se envolveu num determinado grupo de pessoas que tem ali uma tendência a críticas, a comentários, a busca de satisfação, e sei lá qual é o tipo de comportamento que ele terá, e de repente ele começa a gostar disso. Né? Aliás, a gente lembra, né, que na sala da nossa da amiga Rua Estrela, da Andréia também, eles fazem um estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita. E esse livro é bastante interessante, do Emmanuel Cristiano. É bastante interessante porque ele mostra as intercorrências que acontecem no centro espírita, não apenas em termos de influências espirituais, mas em termos de tendências dos trabalhadores, e mostram médiuns que se deixam levar por essas fraquezas, e aí então abrem as portas e acabam depois caindo nessas tentações, caindo nessas ciladas morais que acabam eles mesmos entrando, e depois sofrem por isso, né? A Miriam colocou, né, a mediunidade pode, por alguns instantes, dar aquela sensação de poder sobre o outro, de manipular pela ilusão do privilégio, de saber coisas que os outros não sabem, né? Quantas vezes escutamos: seu pai apareceu para mim e disse para você se comportar, né? Ele está de olho em você, ele falou comigo e tal. Exato, né? Porque, principalmente, né, Miriam, porque quando a gente fala sobre o sobrenatural, assim como no passado, né? Naquele passado distante, Leon Denis fala sobre isso no livro Depois da Morte, que aliás é um livro que eu estou de olho nele para a gente estudar, que é bem interessante. No livro Depois da Morte, no primeiro capítulo, ele fala sobre as religiões do passado. E essas religiões, elas privilegiavam aqueles que eram os iniciados, aquelas pessoas especiais que tinham um conhecimento maior do mundo espiritual, aquelas que tinham um conhecimento do sobrenatural, que tinham ali algumas faculdades, sensibilidades que permitiam a ela acesso a informações que as demais pessoas não tinham, e isso, de certa forma, como a gente já comentou, fazia com que a classe clerical, né, ou a classe dos sacerdotes ficassem ali ao lado dos imperadores, dos governantes, porque eles eram especiais. Então, desde aquela época, embora hoje já não tenha mais essa grande importância da gente ter ali os religiosos ao lado dos governantes, né, pelo menos nos países laicos, nós temos aqueles que têm uma posição dentro de suas religiões, e dentro delas mesmo eles se acham importantes. Então eu fiz uma comparação. Se a gente pegar, por exemplo, né, fiz certa vez, se nós pegarmos, por exemplo, a Força Aérea Brasileira, aqueles que são a elite da Força Aérea Brasileira, naturalmente são os pilotos, e especialmente os pilotos de caça. Isso é bastante natural, né? Então, se você fala do universo espírita, aqueles que poderiam se considerar como o top, como a elite, são exatamente os médiuns.
Então você é espírita, mas você não vê espírito, você é espírita, mas você não fala com ninguém, mas eu sou espírita e falo, então eu estou na elite. Então essa ideia que nós temos de fazer uma hierarquia dentro das nossas instituições provoca exatamente essa ilusão, essa fantasia. Só que na verdade mal sabem, como eu já coloquei para vocês, as grandes responsabilidades que os médiums têm, e são exatamente eles que são os alvos. Porque você desmascarar um médium, você desmascara uma doutrina. Se você pega alguém que é um mero trabalhador que por exemplo, administra ou trabalha na administração de um centro espírita, e ele depois comete uma dificuldade, passa por uma dificuldade, uma situação que para ele é constrangedora e tudo mais, ele é só um trabalhador que caiu. Agora, médium é médium. Aquele médium que trazia mensagens edificantes, mensagens nobres e tudo mais, de repente ele pessoalmente acaba fracassando no seu caráter, e a partir daquele momento, tudo que vem através dele já não tem mais o mesmo valor. Toda mensagem nobre que ele traz, as pessoas vão dizer assim, né, mas como é que eu posso confiar naquela mensagem que ele trouxe, sabendo que ele fez aquilo? Mesmo que a mensagem tenha toda a legitimidade. Um deslize que ele teve foi suficiente para fechar aquelas portas para o mundo espiritual. É daí então que nós observamos que os médiuns são aqueles que são os mais visados, exatamente pela grande responsabilidade que eles têm. É claro que médium não vai se desvalorizar, porque sabe da importância do seu trabalho, de trazer a comunicação. Mas ao mesmo tempo ele tem que reconhecer também que ele não é a estrela da religião, ele só é mais um trabalhador como tantos outros. Porque se por acaso aquele médium deixar de trabalhar, os espíritos trabalharão através de outros médiums. Outros espíritos, se os espíritos não tivessem condições de se comunicar conosco, eles mesmos reencarnariam e mostrariam na prática como deve ser feita a coisa. Então essa é a parte importante. Então essa influência que eles exercem é fundamental. Mas quando percebe que o médium então quer vivenciar determinado tipo de prazer, eles não impedem. Até porque, como a gente já colocou, existe um decreto divino fundamental e imutável que determina que todos nós temos o livre-arbítrio. Então o que os espíritos fazem, naturalmente, é sempre manter, né, tentar nos manter em vigilância. Olha, cuidado com isso, não faça isso, pense nisso. Mas a partir do momento em que eu estou determinado a vivenciar aquele tipo de prazer, acaba acontecendo. No caso do livro Aconteceu na Casa Espírita, nós temos ali uma situação interessante, um caso de infidelidade que acontece entre trabalhadores da casa. E esse caso de infidelidade gerou esse constrangimento todo. E isso pode acontecer em qualquer situação. E os espíritos estão atentos, porque quando você abre a sua mente para esse tipo de conduta, conhecendo ali as consequências morais, conhecendo exatamente ali a repercussão que isso vai trazer para o trabalho, e você está determinado a vivenciar isso, afinal de contas, quando a gente fala em paixões, né, dificilmente a gente vai conseguir conter o impulso disso tudo, a menos que tenha muita determinação. Então as pessoas, algumas vezes, vivendo determinadas experiências, elas querem experimentar aquilo. E daí então os espíritos observam, orientam, mas veem que é aquilo que ela quer. Então permitem que ela vivencie, até porque também tudo aquilo que ela experimentar em termos de consequências vai ser para ela um aprendizado doloroso, mas certamente vai ser algo que vai levá-la a uma mudança radical de conduta. Isso é que é importante, né? André, lembrando aqui, Sala Unidos pela Doutrina, amanhã inclusive, né, sempre de terças e quintas às 2h30. Então, para quem quiser acompanhar, é bem interessante esse livro, tá? E aqui continua para nós, né? É por isso, né? É por isso que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, os espíritos que se utilizam de um médium que traz essa imperfeição de caráter, algumas vezes é o que os espíritos têm de melhor, por falta de opção. Lembrando, mais uma vez, que Kardec falava de espíritas, de médiums que não eram espíritas. Então era uma comunicação que chegava na casa de alguém e essa pessoa tinha uma conduta dentro da sua própria casa. Não era aquele médium de centro espírita que estava sendo constantemente vigiado. Sim, centro espírita, ele já mesmo assim ele cai nessas fraquezas. Imaginemos aqueles que vivem de uma forma autônoma, podemos dizer assim, sem nenhum tipo de apoio espiritual. Então isso acaba acontecendo com eles também.
Né? Então, se serve com repugnância porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, aquilo que o médium passa, que o espírito passa em termos de mensagem, pode muitas vezes sofrer algum tipo de distorção por parte do médium, ou mesmo o médium, por não ter uma reputação considerada em virtude dos seus erros, acaba também manchando o conteúdo da mensagem. Então, por isso que os espíritos colocam. Teve uma observação interessante feita por Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, que ele diz assim para nós, deixa eu pegar aqui embaixo, ele diz assim: essa resposta coincide com a que foi dada a Kardec pelo espírito de Hahnemann em 10 de junho de 56, quando ele pretendia apressar a elaboração do Livro dos Espíritos, servindo-se de outro médium além das meninas Buda. Eu peguei aqui para a gente poder, para facilitar aqui a nossa instrução. Deixa eu voltar aqui onde a gente estava. Tá aqui. Lá no livro Obras Póstumas, que a gente está estudando, na segunda parte, Kardec fala exatamente sobre isso. Lembrando que Hahnemann, Samuel Hahnemann, ele foi o pai da homeopatia, né, e ele era contemporâneo de Kardec. Ele desencarnou em 1854 e Kardec já estava ali estudando sobre magnetismo, compreendendo um pouquinho mais também sobre homeopatia. Hahnemann era médico. E aí, então, após o seu desencarne em 54, ele já começava então a ajudar Kardec nas instruções. Então aqui tem essa comunicação do dia 10 de junho. Kardec estava elaborando, lembrando que o Livro dos Espíritos foi lançado em abril de 57, né, quase um ano depois dessa comunicação, e foi aquela primeira edição, com 512 questões. Hoje a gente lembra que o Livro dos Espíritos tem 1019, ou 1018, dependendo da edição. Então ele queria lançar logo, porque imagina Kardec com aquele monte de informação na mão, e ele louco para poder falar para todo mundo as descobertas, né, para apresentar as suas descobertas. Então, nas orientações que ele recebia, o espírito de Hahnemann era um daqueles que ajudavam. Né? Tá ali então o Frissoni colocando as referências para quem quiser ali. Então tá aqui. Então ele diz assim, né, a pergunta que Kardec coloca: eu pensei que, já que logo terminaremos a primeira parte do livro, para irmos mais rápido, eu poderia pedir a B a inicial do nome da pessoa, que me ajudasse como médium. O que pensais disso? A resposta: penso que seria melhor não te servires dele. Por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Pergunta de novo: se o espírito familiar de B é afeito à mentira, isso não impediria um bom espírito de se comunicar através do médium, desde que não se evocasse outro espírito? A resposta: sim, mas aqui o médium ajuda o espírito, e quando o espírito é velhaco, ele se presta a isso. Aristo, seu intérprete, e B acabarão mal. E Kardec faz aqui um comentário. B era um jovem médium escrevente muito maleável, mas assistido por um espírito orgulhoso, déspota e arrogante, que tomava o nome de Aristo. Ele lisonjeava-se uma tendência natural para o amor próprio. Olha só o orgulho, né? As previsões de Hahnemann realizaram-se. Esse jovem rapaz, tendo acreditado encontrar na sua faculdade uma fonte para enriquecer, seja através de consultas médicas, seja através das invenções e descobertas frutíferas, só recolheu decepções e mistificações. Após algum tempo, não se ouviu mais falar dele. Olha que interessante aqui, né? Então, o que a gente vê nessa mensagem que Kardec coloca é exatamente isso, né? Um médium, por exemplo, que tem essa fraqueza de caráter e um espírito de maior valor tenta se servir dele como instrumento de comunicação, ele acaba se sujeitando a isso, a essas situações todas. Né? Então a pessoa tenta se vangloriar, os espíritos tentam manipulá-lo para alcançar os seus objetivos e tudo mais, e aí então o trabalho acaba sendo prejudicado. E Kardec, tendo a função que ele tinha, a missão que ele tinha para construir, né, ou para apresentar para nós uma nova doutrina que os espíritos haviam produzido, era fundamental que ele fosse sempre orientado. Então todos os passos que ele ia dar, ele procurava consultar os espíritos para evitar que, se por acaso houvesse algum deslize, todo o trabalho seria manchado.
Basta a gente ver, por exemplo, a própria biografia de Chico Xavier. Desde aquele começo, né, olha só que interessante. Chico é um exemplo claro disso. Lá em 1947, quando a revista O Cruzeiro, para quem quiser ler, né, nós temos lá no site, no meu site spiridige.net/mídia, lá em 1947, quando foi a primeira vez que se ouviu publicamente falar em espiritismo na nossa mídia, Chico Xavier então recebeu aqueles 2 repórteres, né? E aí então concedeu a entrevista. Aí a situação para quem conhece, para quem já leu, são situações extremamente constrangedoras, né? O Chico, por exemplo, ele se deixou fotografar sentado dentro de uma banheira vazia, com a mão na testa assim franzida, e essa fotografia foi publicada na revista. Então a gente fica se perguntando por que o médium estaria concentrado naquela posição de concentração mediúnica, sentado dentro de uma banheira. Que tipo de efeito provocaria isso através do espiritismo? E mais ainda, por que Emmanuel permitiu que isso acontecesse? É exatamente nesse ponto. Era fundamental que ele criasse anticorpos através dos constrangimentos que ele sofresse, para entender que ele não era uma estrela que estava nascendo, mas ele era um trabalhador que tinha que dar exemplo. Então os espíritos, imagina a quantidade de espíritos que estavam ali assistindo Chico Xavier na missão que ele desempenharia aqui na Terra, na divulgação do espiritismo, das psicografias, dos livros e tudo mais, das mais de 400 obras que ele publicou. Imagina a quantidade de espíritos que estavam ali observando ele cair nessa cilada que ele mesmo se permitiu entrar. E aí então sofreu a repercussão negativa daquilo. Foi difícil para ele, a vontade que ele tinha depois da vergonha que ele passou com a publicação era de desistir de tudo. Ele teve que ser ali amparado pelos espíritos para reconstruir, né, a reputação de um trabalhador humilde, né, e bastante sério da doutrina, e isso demorou bastante, né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa passagem, procurem essa entrevista, leiam o conteúdo que foi colocado, né, que infelizmente, né, foi realmente uma publicação de má fé, porque tentavam, na verdade, não conhecer Chico Xavier, mas desmascará-lo, né? Então, isso foi em 1947, era assim. Deixa eu pegar para vocês aqui o site, que vocês vão encontrar. Só um instantinho. Rapidamente. Spiridige. Tá aqui. Nesse site aqui, ó, tá? spiridige.net/mídia. E só para a gente ter certeza aqui da data, foi em 1944, não 47, 44, tá, pessoal? Então tá aqui lá no finalzinho, Revista Cruzeiro, 18 de agosto, 12 de agosto de 1944, a reportagem e entrevista de Chico Xavier por Davi Nasser e Jean Manson, em Pedro Leopoldo, a matéria Chico, Detetive do Além. É só clicar ali que a matéria já vai abrir para vocês. Tá? Na época eu linkei isso aqui, então dá para vocês terem uma ideia do que foi. A Cindizinha perguntou aqui se foi ingenuidade dele. Foi uma ingenuidade, sim, Cindizinha, que você perguntou, porque, na verdade, naquela fase, claro que é uma especulação, a gente não tem como falar do que passa no coração das pessoas, né, do próprio Chico, mas a gente pode lembrar que naquela fase em que ele começava a ser assediado por ser uma pessoa muito importante e tudo mais, e era uma pessoa muito jovem. Chico, na época, ele tinha 34 anos, né, porque ele nasceu em 1910, foi em 44, portanto, 34 anos, então ele estava começando a se tornar importante, sendo convidado para participar disso, participar daquilo e tal, né, e ele acabou depois sofrendo por isso. Então ele se deixou, ele queria ser conhecido, ele queria se sentir importante, mas na verdade o orgulho dele estava começando a aflorar. Olha que lição que ele recebeu. A gente poderia dizer uma bela lição, mas foi uma lição muito dolorosa, que os espíritos permitiram para que ele pudesse exatamente não se deixar levar por isso, porque isso traria consequências extremamente graves para o trabalho que ele tinha que desempenhar.
A Aracy colocou, né, eles prepararam ele para a entrevista no Pinga Fogo de 70, pela grande repercussão que teria, né? Só que em 70 a gente percebe que ele já estava um pouco mais, ele já estava ali com 60 anos de idade, né? Então já era um tempo diferente, ele já tinha uma vivência diferente, mas naquele começo, se ele não passasse por aquilo naquele início, para que ele pudesse amadurecer, né, Balk, no decorrer do tempo, certamente o espiritismo não seria aquilo que é hoje no Brasil, né, sendo ele como referência. Então, essa lembrança que foi colocada do Chico falou exatamente sobre isso. As fotografias que foram tiradas, foi assim uma coisa, tirou foto para cá, foto para lá, ele ficava fazendo poses para os fotógrafos e coisa e tal, coisa que certamente nos tempos atuais ele não permitiria que acontecesse, né, nos últimos tempos que ele teve. Um repórter falou assim: Chico, você pode sentar ali e segurar a caneta para tirar foto? Ele falava: deixa disso, meu filho. Mas naquela época ele ficava sentado em todas essas situações. Imagina sentado dentro de uma banheira. E essa foto se tornou pública numa revista de circulação nacional. A gente lembra que a revista Cruzeiro era mais ou menos o que é a revista Veja hoje. Revista Isto É, revista Época. E era uma única revista, né? Então foi de uma grande repercussão. Vamos em frente, pessoal. Então a mesma coisa aconteceu com esse espírito, né, que o Hahnemann falou, que eu comentei com vocês. Né, também teve essa situação, que era um bom médium, só que na verdade era um bom médium com tendências bastante... tendências com fraquezas de caráter muito patente. E ele desejava, né, se tornar uma pessoa importante, ambicionava ali recursos, né, com consultas e coisa e tal, e Kardec queria se servir dele. E Hahnemann já falou: esquece porque é mal roubada. E de fato o foi, né, como a gente viu aqui nas consequências que esse jovem sofreu. Continuando para nós aqui, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Está aqui. Pois é, o bem anda bem devagar e o mal em alta velocidade. Para construir é sempre muito difícil, muito demorado. Mas para você demolir uma construção, basta ali algumas bombas que tudo vai por terra abaixo, né? E além, né, disso, no site que eu passei para vocês lá aí, além dessa reportagem, tem outras também. Em 64 nós tivemos uma outra revista, 20 anos depois, a mesma revista O Cruzeiro trouxe a matéria: a perícia técnica confirma a reportagem do Cruzeiro, falsa a materialização em Uberaba. Isso porque no dia 1º de fevereiro, Cruzeiro comprova em Uberaba a farsa da materialização, também envolvendo Chico Xavier. Então nós temos também no mês de 64, no ano de 64 também, outras 2 reportagens falando sobre isso. Leiam essa matéria, vale a pena, né? Leiam essa matéria, porque vale a pena a gente conhecer um pouquinho da história, do que acontece dentro da doutrina, principalmente dentro desses casos de polêmica, esses casos que trouxeram para nós, né, uma repercussão negativa em torno da doutrina e todo o trabalho que foi feito para poder reconstruir. É bem interessante a gente conhecer um pouquinho dessa parte histórica também. Tá? Então vocês vão ler naturalmente depois do nosso estudo, senão vão ficar de castigo. Vamos lá. Questão número 8. É absolutamente impossível receber boas comunicações por um médium imperfeito? A resposta dos espíritos: um médium imperfeito pode às vezes obter boas coisas, porque se tem uma boa faculdade, os bons espíritos podem servir-se dele na falta de outro, em determinada circunstância. Mas não o fazem sempre, pois quando encontram outro de melhor, que melhor lhes convém, lhes dão preferência. Imaginemos que eu sou uma pessoa que eu gosto de me vangloriar por ser médium, ou eu cobro pelo trabalho mediúnico que eu faço. E aí então vem uma pessoa, vamos supor que eu tenho na minha casa, eu faço atendimento na minha casa, de trabalho de psicografia, de receituário, de comunicação com desencarnados, e eu cobro qualquer R$50 aí por consulta. É baratinho, rapidinho, satisfação garantida, seu dinheiro de volta, aquela coisa toda. E aí então, quando vem uma senhora precisando de uma consulta, e ela tem uma proteção de um bom espírito, e não há nenhum outro médium que possa fazer isso por ela. E aí então vem esse espírito, que é um espírito protetor daquela senhora, e através de mim, mesmo ela fazendo o pagamento, recebe uma boa comunicação. Então, na verdade, por falta de opção, eles acabam fazendo, né, com que esse trabalho se desenvolva dentro daquele recurso disponível.
Mas a partir do momento em que ela começa, né, por aí, Armando, também faço isso. E não tem devolução, né? Esse é o problema. Essa não tem satisfação garantida. Então, se por acaso vem um outro médium e tem contato com ela, e aquele espírito percebe que aquele outro médium tem mais utilidade, vai se servir através dele. Então aqui, mais uma vez, a gente insiste, Kardec não falava de médiums imperfeitos trabalhando em centro espírita. Ele falava de médiums imperfeitos que eram pessoas comuns. Hoje as casas espíritas, bem estruturadas, as casas espíritas bem organizadas, bem dirigidas, fazem uma seleção daqueles trabalhadores que vão ali fazer parte do trabalho, tendo inclusive a orientação espiritual de quem vai ou não participar daquele grupo. Se o grupo for um grupo que precisa de uma chacoalhada, aquele médium imperfeito vai ser indicado para que ele possa ser ali, né, a ovelha negra do grupo, para saber se o grupo tem realmente estrutura para permanecer o trabalho, para que todos se mantenham cada vez mais vigilantes. Agora, no caso de médiums que são autônomos, que não dependem de doutrina espírita, que trabalham dessa forma, a gente tem muito isso nos Estados Unidos, principalmente. Nós temos propagandas de videntes, de médiums que são psicômetras, médiums que são psicográficos, psicofônicos, que fazem propaganda na televisão. É desse tipo de médium que se falava. Daqueles que cobram, daqueles que se vangloriam e tal. Então os espíritos podem, por falta de opção. Agora, tendo uma outra opção, uma segunda opção, não tenha dúvida disso. A Araci colocou engraçado, ontem nos trabalhos no atendimento a uma pessoa nessas condições, veio uma mensagem falando sobre ela ter profissionalizado a mediunidade. Olha só, né? Nessa profissionalização de mediunidade a gente vê exatamente a corrupção do médium. Ele se corrompe, né, pela riqueza de um trabalho que é extremamente nobre, né, né? Eu daria de graça, Sandra. Tá? Fácil. O professor lembrou aqui, né, existem nos Estados Unidos os chamados palmits, né, leem-se palmas as mãos, né, aparecem em alguns filmes, né, também é a mesma coisa. Kardec faz uma observação aqui agora. Deve-se notar que os espíritos, ao considerarem que um médium deixa de ser bem assistido, tornando-se por suas imperfeições presa de espíritos enganadores, quase sempre provocam circunstâncias que revelam os seus defeitos e o afastam das pessoas sérias, bem intencionadas, de cuja boa-fé poderiam abusar. Nesse caso, sejam quais forem as suas faculdades, nada se tem a lamentar. Essa é uma passagem extremamente interessante. Porque o que Kardec observa é o seguinte, que os bons espíritos, observando o comportamento de alguns médiuns, e vendo que esses médiuns podem abusar, lembra do exemplo que eu dei para vocês? Que eu sou um médium que trabalha em casa e cobro esse valor daquela senhorinha. E ela vem toda cheia de boa fé, vem pagar ali com o dinheirinho sacrificado dela e tudo mais. E os espíritos sabem que eu vou me aproveitar dela trazendo uma ilusão. Porque então ela vem dizendo assim, filho, eu queria uma notícia do meu neto que desencarnou, eu estou sofrendo muito. Aí eu vou falar, senhora, deixa comigo que eu vou resolver o seu problema. E eu começo então a pensar em simular uma psicografia para poder enganá-la. Os espíritos protetores dela, ou mesmo aqueles espíritos que me acompanham, percebendo a minha intenção de iludi-la, de aproveitar da sua ingenuidade, podem provocar, não diretamente eles, porque eles são espíritos elevados, mas eles podem permitir, assim como aconteceu na época das mesas girantes, os espíritos batedores, que foram aqueles espíritos muito mais ligados à matéria, que faziam, né, que eles provocavam os fenômenos, faziam, né, aquelas peraltices, né, para chamar a atenção das pessoas. Quando todo mundo ficou atento com o que estava acontecendo, os espíritos mais desenvolvidos vieram, né, para poder chegar, né? Os raps, por exemplo, as mesas girantes, né? Os raps são as batidas, né, que eram ouvidas nas paredes, nas mesas, né? E as mesas se movimentavam e coisa e tal. Então, um espírito de maior valor não se daria a esse trabalho, até porque para ele seria até uma dificuldade. Então ele manda primeiro o pessoal, né? O pessoal seriam assim, num jogo de xadrez, primeiro vão os peões, para provocar ali, né, aquele efeito imediato. Depois virão as peças mais importantes para poder trazer a mensagem propriamente dita, né? Então, nesse caso, para provocar esse tipo de constrangimento, os espíritos permitem que outros espíritos mais inferiores, mais imperfeitos,
venham, se aproximem de mim e me provoquem situações que vão me constranger, vão me desmascarar. E fazem isso para proteger as pessoas de quem eu estou abusando. Então vai chegar alguém, por exemplo, que vai ser atraído para fazer um escândalo, uma pessoa que vai, vamos dizer assim, aquela pessoa que gosta de fazer um barraco, ela vai ser atraída naturalmente para a minha presença, vai chegar ali, não vai gostar da minha comunicação, vai fazer um escândalo no meu nome, e aí então eu vou ficar constrangido, ninguém mais vai acreditar em mim, e isso muitas vezes pode ser provocado. Como, por exemplo, exatamente Elis. A Elis lembrou ali da Oda Mae Brown, né, que era a nossa médium lá do filme Ghost, que era aquela pessoa que exatamente abusava. Até que chegou uma situação que aconteceu tudo aquilo. De repente a gente vamos criar uma situação em que o espírito do Sam, né, do Patrick Swayze, foi levado intuitivamente àquela médium para que pudesse chegar ali e mudar a vida dela. Por que não uma situação como essa? Porque embora ele não visse os espíritos pelo fato dele ter essa grande dificuldade, ele poderia ser intuído como desencarnado mesmo, por ser um espírito de baixa vibração, muito ligado ainda ao mundo terreno, né, porque não tinha consciência da sua realidade, ou tinha, né, não tinha, porque ele tinha ali algumas ilusões ainda. Então ele poderia ser levado àquela situação exatamente para mudar a vida daquela médium, que de fato aconteceu. Então nós temos ali várias situações que os próprios espíritos provocam para poder ou proteger as pessoas daquele médium, ou fazer com que o médium mude de vida. Temos aí então esse exemplo. Então só para a gente poder ler mais uma vez aqui o que Kardec colocou, para a gente poder contextualizar de novo. Deve-se notar que os espíritos, ao considerarem que um médium deixa de ser bem assistido, tornando-se por suas imperfeições presa de espíritos enganadores, quase sempre provocam circunstâncias que revelam os seus defeitos e afastam as pessoas sérias, bem intencionadas, de cuja boa-fé poderiam abusar. Nesse caso, sejam quais forem as suas faculdades, nada se tem a lamentar. Então, quer dizer, não importa se ele é um médium de grande potência, ele vai se cair nessa situação. Obrigado, Cinzinha. Aqui na questão número 8, vamos lá. Na número 9 agora. Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Pergunta interessante de Kardec, né? E vamos ver a resposta. Perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Então, a gente pode facilitar. O médium perfeito é o ser humano perfeito. E como nós sabemos que não existe pessoa perfeita num mundo como esse, significa que nós não acharemos ninguém perfeito. Você não vai achar o médico perfeito, você não vai achar o professor perfeito, o policial perfeito, o advogado perfeito, o pai de família perfeito, a mãe de família perfeita. Nós não vamos encontrar. Não importa exatamente se é médium, se não é, nós não vamos encontrar um padre perfeito, nós não vamos encontrar um sacerdote perfeito, o pastor perfeito, o médium perfeito, simplesmente porque não existem pessoas perfeitas. E aí então o que acontece? Aquela pessoa que tenta, através do aperfeiçoamento da sua faculdade, tendo valores, não importa se são valores cristãos, valores budistas, valores muçulmanos, né? Não importa qual seja, mas são os valores nobres que transformam o indivíduo, né? Trabalhando o seu caráter, ele naturalmente vai utilizar aquele conhecimento que ele tem nas artes, nas ciências, na sua religiosidade, não importa onde seja, ele vai utilizar da forma a mais ideal possível dentro de suas possibilidades. E aí então nós observamos exatamente isso. É aquele indivíduo que erra menos vezes, que se torna, que se deixa enganar menos vezes, exatamente porque é o que ele tenta fazer. Então, não adianta a gente querer imaginar que nós vamos encontrar a perfeição no nosso mundo, porque não. Algumas pessoas dizem assim, né? Poxa vida, eu queria tanto ter a vida daquela pessoa, porque a vida dela é perfeita.
ela é casada com uma pessoa bonita, ela tem dinheiro, ela é importante, ela é famosa, e aí todo mundo acha que a vida dela é perfeita, mas como os espíritos dizem, jamais teremos condições de avaliar o que se passa no coração dela, quais são as suas frustrações, quais são as suas dificuldades, os seus medos. Essa é uma questão. Para essa pessoa, por exemplo, que tem um mundo perfeito aqui no mundo terreno, o maior medo dela é perder tudo isso. E ela vai perder. Exatamente porque ela não pertence ao mundo físico. Ela é imortal, ela é imaterial. Então, o que nós vemos é exatamente isso. Então, o que nós vemos são os médiuns ideais. A gente pega mais uma vez como referência o próprio Chico Xavier. Ele era um médium perfeito? Do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, a gente diz assim, ele é um médium perfeito. Porque ele fazia tudo certo. Ele fazia tudo certo? Alguém sabe o que acontecia na sua intimidade? Alguém sabe o que acontecia dentro daquilo que ele precisava? Então, na verdade, nós não conhecemos. Então, a gente sabe que aquele médium é realmente uma referência para nós, porque foi o melhor que nós conhecemos. Agora, nessa fase de mundos e provas e expiações que nós estamos vivendo hoje, passando para o mundo de regeneração, certamente pessoas, né, espíritos com mais valor, espírito com mais espiritualidade, vão estar aqui entre nós, e Chico Xavier vai virar mais um. Daqui a 100 anos, por exemplo, com essa quantidade de espíritos que prevêem, né, que estão prevendo vir até nós, trabalhar no desenvolvimento dessa relação do mundo físico com o mundo espiritual e tudo mais, quando se falar em Chico Xavier, a gente vai falar de mais uma pessoa, como tantas outras que tem por aí. Então, na verdade, nós estamos percebendo o quê? Que, diante daquilo que nós temos hoje, certamente nós encontramos, né? Barbudinho, eu sou uma pessoa certamente muito otimista, né? Então eu coloco 100 anos assim naquelas, né? Mas eu já falei também assim que eu, falando sério agora, nós fizemos um estudo sobre isso e a gente fica imaginando não os séculos, mas as gerações, né? Então, quando a gente coloca gerações, a gente pensa assim, bom, nós vamos durar aqui mais uns 30 anos, 40 anos mais ou menos, pegando a expectativa de vida do nosso planeta. Os nossos filhos que estão ouvindo funk, né, assistindo jogos mortais e coisa e tal, estarão também dominando o nosso planeta daqui a 50 anos, 60 anos. Depois vem os filhos deles, os netos deles, então nós podemos colocar aí mais umas 5, 6 gerações. Até tudo isso se purificar, vamos dizer assim. E 5, 6 gerações nós colocamos uns 250, 300 anos. Isso é uma estimativa minha, né, que eu coloco nessa previsão. Então, assim, vamos esperar para ver, né, porque essa transformação para esse mundo de regeneração, ele é uma transformação milenar. Não é a partir daquela data que o mundo vai se transformar. É um processo que começa a se iniciar num determinado tempo e vai mudando gradualmente, geração após geração. Assim como nós já vivemos como homens das cavernas, como aqueles homens que matavam e morriam a troco de nada, hoje nós temos uma sociedade bem mais organizada comparada com aquela do passado. Se a gente acha que a nossa vida é um transtorno, voltemos para a época dos egípcios, babilônios, hebreus, fenícios. A gente vai saber o que era a vida na época dos romanos, quando eles tinham as grandes conquistas e tal. Lembra o filme Gladiador, que mostrava a vida ali dos romanos naquela época? É dali para pior. Aquilo era a vida que eles viviam. E aquilo a gente pode considerar como sendo quase que o final de um mundo primitivo, podemos dizer assim. Hoje nós estamos num outro processo, né? Mas há espíritas de grande gabarito que afirmam que Chico era perfeito, né? Marlene Nobre, Bacelli, esses afirmaram, né? Qualquer dúvida, ver entrevista do YouTube, né? Mas você sabe, Armando, eu vejo isso. Claro que é um deslumbre, é uma paixão e tudo mais. Mas se você perguntar assim para eles, qual é o indivíduo mais perfeito do nosso planeta? Eles vão dizer assim, mas não existe perfeito. Aí você fala assim, o que você pensa do Chico Xavier? Ah, mas o Chico Xavier... A gente vê que é mais uma questão pessoal, uma questão emocional, de afinidade, né? Mas racionalmente a gente sabe, né? A gente sabe que é uma questão de posição das pessoas, né? Então, fanatismo, eu diria assim, idolatria. Fanatismo eu não colocaria, que eu acho que é uma palavra um pouco pesada. Mas idolatria eu veria dessa forma, até porque é uma tendência nossa
a buscar. Porque assim como nós temos pessoas que idolatram Chico Xavier, nós temos pessoas que idolatram Allan Kardec. Isso por quê? Porque a gente vê tanto valor naquela pessoa que a gente não pensa mais com a razão, a gente pensa com o coração. Então, na verdade, mas racionalmente a gente tem que pensar assim, né? Pensar com o que exatamente esse amor, essa admiração que você sente por aquela pessoa traz para você como repercussão negativa em cima da sua racionalidade. Então a gente tem que pensar assim, aquela pessoa tem o valor dela, um valor inestimável. Aquilo que Chico Xavier fez no nosso país, em termos de divulgação do Espiritismo, foi algo que ninguém fez, e eu estou ainda esperando alguém que tenha condições de fazer aquilo. Mas para você dizer assim que aquilo que ele fez é o máximo que alguém conseguiria fazer, é o que eu falei para vocês, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, nós teremos tantas pessoas que farão o que ele fez e muito mais, que ele vai se tornar apenas mais um nome na história. Hoje, para nós, é a maior referência. E isso não desmerecendo o que ele fez, mas percebendo que o trabalho que ele fez foi um trabalho inicial. Depois dessa semente que ele lançou, porque o trabalho dele, na verdade, foi de desmatar, né? Desmata um terreno para depois virem colocar semente e colher os frutos. O trabalho dele foi de desbravador. Ele foi aquele que botou a cara na frente da sociedade, foi aquele que levou pancada, levou críticas, sofreu perseguições, instituiu o Espiritismo, como Kardec fez na França naquela época, para que hoje nós tenhamos essa tranquilidade de falarmos de Espiritismo com toda a naturalidade. Então foram pessoas desse quilate que fizeram esse trabalho. Então tiveram seu valor, mas certamente se reencarnou no mundo de provas e expiações, passando por aquelas dificuldades todas, é porque ainda tinha ali as suas necessidades pessoais. Que aí cabe naturalmente a ele fazer isso, né? Nós enfatizamos o Chico, mas o mundo não o conhece em sua maioria, como Jesus não é conhecido, né? Talvez essa admiração pela referência que o Chico essa referência que Chico foi Kardec, né? Pois é, ainda tem essa pedra no nosso caminho ainda de pessoas que acreditam que acreditam que não é, né? Para mim isso é indiferente, né? Eu não vejo Chico Xavier como Allan Kardec, né? E se fosse também isso não teria problema nenhum para mim, porque não tem importância nenhuma, né? Mas a gente vê que cada um teve ali a sua tarefa, cada um teve o seu trabalho. Então quando a gente perde o tempo, ficar debatendo essas questões, é muito mais por orgulho, vaidade, paixão do que por racionalidade, né? Deixa eu ver aqui, a Miriam colocou, né? Mas o mais interessante é que nem sempre entendemos que a vinda desses espíritos é um apoio para nos ajudar, exemplificar, não para resolver tudo, né? Ficamos aguardando um milagre através dos salvadores, né? Porque é aquela promessa, né, Miriam? Né? Prometeram que, né, se você seguiu, né, o sangue de Jesus salva, aquela coisa toda, né? Então, para os espíritas, o sangue do Chico salva, o sangue de Kardec salva. E na verdade também a gente cai no mesmo pensamento equivocado. E não é por aí, né? O Balk lembrou, nem salvemos a nós mesmos já é muito, com toda certeza. Né? Então, pessoal, né, Bezerra foi outro desbravador, também cada um no seu tempo, exatamente. Então, na verdade, a gente lembra que a divulgação do Espiritismo, ele não é um trabalho de uma pessoa, ele é um trabalho de um grupo de pessoas que vieram, um dando continuidade no trabalho que o outro fez. Antes mesmo, né, do Espiritismo chegar, nós tínhamos outros espíritos que estavam semeando o pensamento, né, no nosso mundo, o pensamento do mundo espiritual, né, o pensamento dessa relação mais aberta, né, nessa nossa a relação mais aberta com a espiritualidade, de compreender a reencarnação, a presença dos espíritos, a comunicação. Desde a época de Jesus nós tínhamos isso. Antes mesmo dele nós tínhamos aqueles que viviam também isso. Então os espíritos vieram gradualmente fazendo essa transformação. Então nós pensamos assim, que existe o nosso mundo antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Kardec, depois de Kardec, antes de Chico, depois de Chico. Não tem antes e não tem depois, nós estamos constantemente vivendo isso. Nós vivemos naquela época de Jesus, vivemos na época de Kardec, vivemos na época do Chico, e vamos viver muitas outras épocas ainda. Então nós fazemos parte também desse processo. Então todos eles têm o seu grande valor pelo trabalho que realizaram. Mas como espíritos eles são como nós, eles estão lutando ali, também matando os seus leões, dia após dia, para tentar se desenvolver. E não é um trabalho fácil, não. E como a gente sabe, cada um carrega o peso nas costas que tem capacidade. Poucos espíritos certamente teriam a capacidade e a força de fazer o trabalho que Chico Xavier fez.
poucos espíritos aqui entre nós, mas certamente muitos outros virão que farão, como eu falei para vocês, aquilo que ele fez e muito mais do que ele fez também. Né? Tá, vai com Deus, Lilian. Bom dia. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho. Lembrando mais uma vez, né? E a gente tem que pensar o seguinte também, né? Um detalhe quando a gente fala sobre essa questão da idolatria. Cada um gosta do jeito que gosta, né? Cada um admira do jeito que admira, né? A gente não pode violar o coração das pessoas e ao mesmo tempo a gente não pode menosprezar pelo fato da gente não concordar. A gente tem que ser muito racional nesse sentido, quando a gente consegue estabelecer dentro de nós um equilíbrio de dizer assim, olha, eu vejo aquela pessoa dessa forma, não tenho orgulho para admitir a grandiosidade daquilo que ela fez, e vamos em frente. A gente não tem necessidade de ficar debatendo essas questões mínimas para saber quem foi e quem não foi na nossa opinião ou na opinião do outro. Porque se a gente ficar discutindo opinião, a gente cai claramente naquele pensamento que diz assim, né, que pessoas com mentes grandes discutem ideias, pessoas com mentes médias discutem eventos, só pessoas com mentes pequenas discutem pessoas. Então a gente tem que pensar nessa frase exatamente isso. Qual exatamente, quando se fala de Chico Xavier, você vai falar dele como pessoa, você vai falar daquilo que ele participou, ou a gente vai falar daquilo que ele representou? Quando você fala daquilo que ele representa, pronto, a gente fala da ideia dele, não dele. E é por aí que a gente vai. Né? Repetir, Sandra, vamos lá. Né? Mentes grandes falam de ideias. Mentes médias falam de eventos. Somente mentes pequenas falam de pessoas. Então, se por acaso a gente se pegar fazendo fofoca, ou fazendo crítica, ou falando da vida dos outros, a gente está com a mente do tamanho de um caroço de azeitona. Então é importante que a gente expanda a nossa mente, fala sempre das ideias, procura sempre observar essas questões. Tá? Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho, nós paramos no item número 9, vamos para o item número 10, no nosso próximo encontro na semana que vem. Né? Lembrando que amanhã a gente continua o nosso trabalho, estudando o livro Obras Póstumas, e nós estamos falando exatamente sobre os médiuns. Né? Então, a gente fecha por aqui o nosso encontro de hoje e daqui a pouco a gente volta. Eu vou passar então para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós, e nós voltamos em seguida. Tá, mas mais uma vez, pessoal, como lição de casa, deem uma lida naqueles artigos da revista O Cruzeiro, que foi publicada em 44, 64. São 3 artigos que estão lá no site que eu publiquei para vocês ali. Mais uma vez, para quem chegou no final, está aqui, ó, nesse site. Lá no finalzinho, as primeiras divulgações do Espiritismo através da revista Cruzeiro, para a gente poder ver exatamente tudo aquilo que sofreu Chico Xavier e tudo aquilo que o Espiritismo também sofreu em termos de ataque, em termos de perseguições. Muito interessante, muito instrutivo dentro daquilo que nós hoje estudamos sobre a influência dos espíritos inferiores com permissão dos espíritos superiores, a necessidade dos médiuns criarem, né, esse anticorpo, o anticorpo da vaidade, do orgulho, do egoísmo, em cima dessas dificuldades que eles viveram.